O bom é que Deus sempre nos concede armas espirituais para pelejarmos as nossas batalhas. Que armas são essas? Boa parte dessas armas já são conhecidas por cada um de nós aqui nesta noite, mas eu quero fazer questão de lembrar a cada um. Primeira arma espiritual é a arma da oração. Não há como nós vencermos batalhas espirituais na nossa vida se nós não apropriarmos dessa arma, que ela é indispensável na vida do cristão, que é simplesmente a oração. Às vezes eu reparo que muitos de nós estamos sofrendo derrotas em algumas áreas da nossa vida, porque não fazemos uso dessa arma tão apropriada que Deus nos concede, que é a oração, meus irmãos e irmãs. Ora, se as nossas lutas são espirituais, se eu tenho um inimigo que não é carne nem sangue, é necessário que eu esteja munido, irmãos, dessa arma de grande eficácia, que é a oração. Não queira entrar numa luta, numa batalha, numa guerra, se você não estiver munido, calçado de oração. É por isso que Tiago vai dizer que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então Paulo ele vai dizer acerca das armas das nossas milícias, elas não são carnais. Orar, irmãos, é totalmente espiritual. E se você deseja vencer batalhas na sua vida, não deixe essa arma de grande eficácia de lado na sua vida. Aproprie-se dessa arma poderosa que é a oração. Jeremias vai dizer: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Vê que Deus ele está, de certa forma, pronto, irmãos, para nos dar resposta nos momentos das nossas adversidades. Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17 nos aconselha dizendo: orai sem cessar. Se desejamos ser vitoriosos nas nossas pelejas, precisamos, amados irmãos, orar. Quem ora vence antes mesmo das guerras, das lutas chegar. Atenta para isso. Esteja sempre em oração. Se você deseja sair vitorioso em alguma batalha, primeira arma é oração. A segunda arma que eu posso nomear aqui nesta noite é o jejum. Pergunto a você: qual foi a última vez que você jejuou? Graças a Deus, irmão José Henrique aí, semana passada, juntamente com a irmã Joanice, lançou uma campanha de jejum e oração pelos diáconos. Irmãos, há momentos em que teremos que recorrer a esta arma espiritual. Precisamos, em meio às lutas, simplesmente buscar a Deus por meio do jejum. O jejum, irmãos, é uma arma que enfraquece a nossa carne, mas fortalece o nosso espírito. Sabe que certa vez os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um demônio de um jovem? E eles correram até Jesus e perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E aí Jesus responde dizendo: olha, esta caça de demônio não sai senão por meio da oração e jejum, meus irmãos e irmãs. Portanto, eu te digo nessa noite: se estiver faltando direção, ore. Se estiver enfrentando uma batalha na sua vida, jejue. Se estiver enfrentando uma tentação na sua vida, jejue. Se a situação apertar na sua casa, na sua vida, jejue. Jejum, irmãos, é uma arma de grande eficácia que Deus concede ao cristão.
Quando, irmãos, perceber que você está sendo vencido pelas lutas, quando você perceber que você está sendo vencido pelas tentações, o mais sensato fazer é ter momentos de oração e de jejum na sua vida. Terceira arma, para não prolongar, porque nós vamos orar. Paulo vai dizer: as armas das nossas milícias não são carnais. Que arma poderosa é essa no meio da batalha? Palavra de Deus. É tanto que a Bíblia, ela é comparada com o que, gente? Quem lembra aí? A espada do Espírito. Quando você se achar no meio de batalhas na sua vida, se volte, meu irmão, minha irmã, para a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, meus irmãos e irmãs. Então a palavra de Deus, ela precisa estar no nosso coração quando nós vivenciarmos batalhas na nossa vida. Como que Jesus venceu aquela batalha travada lá no deserto, em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, tentado pelo Satanás naqueles dias. Satanás vinha com a palavra e Jesus vinha com a espada também, dizendo: também está escrito, Satanás. Então, se nós desejamos vencer batalhas na nossa vida, a palavra de Deus não pode estar divorciada de nós. A palavra de Deus precisa estar no centro do nosso coração. Leitura diária, meditação, memorização e uso da palavra de Deus para, de certa forma, atacar e cortar todas as ações do diabo. É por isso que a Bíblia é como uma espada. Vem Satanás te tentar, você lança a palavra de Deus contra a ação do diabo. Atenta para isso, meu irmão. Qual é a quarta arma de Deus para a nossa vida? O nome e o sangue de Jesus. Eis aí duas armas totalmente eficientes em meio às batalhas da vida. Precisamos, em meio às guerras, em meio às lutas, em meio às milícias que nós travamos, apropriar primeiramente do nome de Jesus, depois do sangue de Jesus. Com o nome de Jesus nós avançamos, igreja. Com o nome de Jesus nós expulsamos demônios, sim ou não? Mas com o sangue de Jesus nós estamos protegidos. Com o sangue de Jesus nós estamos guardados, meus irmãos. Marcos capítulo 16, 17 diz que em meu nome expulsarão demônio, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, mal algum lhe fará. O nome de Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Mas e com o sangue de Jesus nós estamos protegidos, meus irmãos. Nós estamos guardados, nós estamos de certa forma protegidos pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Então aproprie do nome, mas aproprie também do sangue de Jesus. Mas em quinto, igreja, para não prolongar, a quinta arma de grande eficácia em meio às milícias, em meio às lutas da nossa vida, é simplesmente uma palavra pequenina, mas é uma palavra poderosa: a fé, meus irmãos e irmãs. Não há como vencermos, irmã Enedina, batalhas na nossa vida, irmã Irene, lutas na nossa vida, irmão Joselito, se nós não estivermos munidos de fé na nossa vida. Nada adiantará, meus irmãos e irmãs. Entenda isso, que uma coisa puxa a outra. Se você ora porque você tem fé,
Se você busca a presença de Deus, primeiramente porque você tem fé no seu coração. E vê o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Diga isso para ele e para ela aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Efésios capítulo 6, 16 diz que nós precisamos tomar o escudo da fé, meus irmãos. Não queira entrar nas lutas da sua vida, batalhas na sua vida, destituído desse escudo chamado fé. O escudo serve simplesmente para proteger contra os dardos inflamados do maligno na nossa vida. Então, fé, meus irmãos, Marcos capítulo 11, versículo 24, diz que tudo que pedirdes crendo, recebereis. Não há como vencer se nós não estivermos munidos de fé. E a sexta arma, pastor, a sexta arma é a adoração. Vocês lembram aí? Deixa eu relembrar para vocês aqui. Primeira arma é qual, gente? Oração, muito bom. Segunda arma, jejum. Terceira arma, palavra de Deus. Quarta arma, o sangue e o nome de Jesus. E a quinta arma, fé. E a sexta arma, adoração. Adoração, irmãos, é uma arma poderosa na mão de um servo de Deus em meio à batalha. Porque quando nós adoramos, nós colocamos Deus no centro e tiramos o medo, a incredulidade do altar, do trono da nossa vida, meus irmãos e irmãs. Lembra que quando Josafá estava enfrentando uma luta, irmão Dimas, ele se apropriou de quê? Da adoração, irmão José Rodrigues. Diz que 3 exércitos inimigos se levantam contra Josafá: os amonitas, os meunitas e os moabitas. Se levanta contra Josafá. Josafá então teve a preocupação de pegar os levitas, os instrumentistas, e colocar na frente da batalha. E diz que antes mesmo de entrar naquela batalha, os levitas começam então a adorar a Deus, e Deus troveja, meus irmãos. Deus entra naquela peleja e destrói uma vez por todos os exércitos amonitas, meunitas e moabitas naqueles dias, sem haver necessidade de o exército de Josafá entrar na batalha. Adoração também foi o que Paulo e Silas agiu de adoração quando ele estava preso lá naquele cárcere. Lembra, irmãos? Estava lá presos os dois, mas diz que à meia-noite Paulo e Silas faziam o quê? Eles cantavam e oravam ao Senhor. E meia-noite diz que Deus mandou um terremoto naquela prisão. As portas se abriram e Paulo e Silas se viu livre naquele momento, meus irmãos. Significando, irmãos, se desejamos vitória na nossa vida, experimenta fazer isso, fazer do seu momento de batalha um momento de adoração a Deus. Não sei se alguém aqui já teve essa coragem, essa ousadia, essa fé tamanha, de estar passando por um fuzuê, uma tribulação tamanha na sua vida, que ele diz: olha, eu não vou murmurar, não vou reclamar, mas eu vou levantar as minhas mãos e adorar o Senhor, porque eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Vê que Paulo e Silas aqui começam a adorar a Deus antes mesmo de alguma coisa acontecer, irmãos. E às vezes nós esperamos uma coisa acontecer para depois adorar a Deus. Não, se você deseja o mover de Deus em meio às batalhas da sua vida, aprenda a adorar primeiro. Aprenda a colocar Deus no centro da sua peleja. Aprenda a colocar Deus no centro da sua adversidade. Você pode ter certeza que no momento certo Ele vai trovejar em seu favor. Adore em momento de pressão, adore no momento da dor, adore e aprenda a adorar no momento da guerra. Aprenda a fazer isso, meus irmãos e irmãs. Experimenta adorar a Deus.
Ah, pastor, mas está doendo. Sim, Jó adorou no meio da luta, lembra dele? Quando tinha tudo para reclamar, para murmurar, a Bíblia diz que Jó rasgou as suas vestes, se lançou ao chão e adorou a Deus, dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Será que você tem essa coragem, irmão, de fazer uso dessa arma poderosa que é a adoração no meio das lutas, no meio das tormentas, no meio da adversidade? Você tem fé o suficiente de dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito e exaltado seja o nome do Senhor? Você tem coragem de adorar a Deus em meio às pressões da vida? Você tem coragem de vir aqui à igreja, num culto, e levantar as mãos, mesmo sabendo que está dando tudo errado na sua vida? Você tem coragem? Aprendamos isso nessa noite. E por último, irmãos e irmãs, para não prolongar, para a gente orar, eu falei 7 armas, falei, se não falei, estou falando agora. Outra arma que a palavra de Deus nos ensina é obediência. Diga aí, obediência, meu irmão. Irmãos, atenda bem que a rebeldia abre portas para o inimigo. A obediência fecha as ações, as portas para o inimigo. Se algo que nós precisamos fazer em meio às tormentas da vida é permanecer obediente a Deus em todas as circunstâncias. Por mais que você não veja o norte, por mais que você não veja a solução, eu vou obedecer a Deus da forma que Ele me ordena na sua palavra. A obediência é uma arma silenciosa, mas é uma arma poderosa contra o diabo. Tiago vai dizer o quê? Olha para cá para a gente concluir. Sujeitai-vos, portanto, a que igreja? A Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Obediência, meu irmão, de se sujeitar a Deus, de entregar a Deus, dizer: Senhor, estou passando por dor, estou passando por angústia, estou passando por tribulação na minha vida, mas eu me entrego a Ti, eu me sujeito a Ti. Não há como o diabo resistir a você, sem antes, primeiramente, você não se sujeitar a Deus. Primeiro vem a sujeição, primeiro vem a entrega, aí sim o diabo vai fugir de você. 1 Samuel 15:22 diz o que? Obedecer é melhor do que sacrificar. Repita isso: obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos ficar de pé nesta noite? Uma palavra instrutiva, quase um estudo bíblico para você na quinta-feira aqui nesta noite, né? Olha o que Paulo diz: porque as armas das nossas milícias não são carnais. Todas essas armas que eu falei aqui são armas espirituais. Qual é a primeira arma? Oração. Então vamos orar nesta noite. Mas há uma outra arma que eu falei também, que é a adoração. Antes de orar, nós vamos adorar a Deus? Sim ou não? Então fecha seus olhos agora. Talvez alguém aqui entre nós, irmãos e irmãs, passando por uma peleja, alguma luta na sua vida. Você já recebeu a instrução. Você já recebeu a instrução da palavra de Deus, o que fazer quando você se vê no meio da tormenta. Paulo vai nos instruir. As armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Essas armas são poderosas em Deus. Para quê, Paulo? Para destruir fortalezas do diabo. São ações que o inimigo trama contra a vida de uma pessoa. Mas diz que essas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Está escrito por João que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, e Ele nos concede essas armas. Eu quero nesta noite te convidar,
voltar a fazer uso dessas armas espirituais. Pastor, tudo que o senhor falou eu já sabia. Agora a grande questão não é nem saber, é praticar, meu irmão. Então quero convidar você a colocar em prática nesta noite essas armas espirituais que estão acessíveis. Se você parou de orar, volte a orar. Se você um dia jejuou, volte a jejuar. Se você esfriou na palavra, na espada do Espírito, volte a pegar a palavra de Deus nessa noite. Se você tem perdido a sua fé, é noite de Deus, o Espírito Santo renovar a sua fé nessa noite. Se você deixou a obediência, a sujeição a Deus de lado, eu te convido a se entregar a Ele em oração nesta noite, em adoração nessa noite. Enquanto você ora, as fortalezas caem. Enquanto você ora, o diabo se esvai. Enquanto a igreja ora, os poderes das trevas são anulados pelo poder que há no sangue de Jesus. Irmãos, se nós pudéssemos enxergar o mundo espiritual sobre a nossa cabeça aqui nesta noite. É por isso que Paulo vai dizer acerca das nossas lutas não são carnais, mas sim espirituais. Não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. É você orar aqui e Deus desfazer aquilo que o inimigo está arquitetando contra a sua família, contra a sua casa, contra a vida do seu filho, contra a vida do seu esposo. A Bíblia diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu vou parar de falar, porque tem hora que pastor empolga, dá vontade de pregar a noite inteira. Mas fecha seus olhos agora e vamos cantar. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração.